Nós estamos falando sobre uma vida abençoada e nós estamos mais precisamente falando sobre um homem chamado Daniel. Um profeta, um dos profetas maiores que nós temos na Bíblia. E semana passada nós falamos a respeito de como que ele recebeu a promoção que ele recebeu. Ele sai de um homem exilado, de um homem que vem cativo para a Babilônia, mas um homem que se torna alguém que anda com os reis. Ele anda com o primeiro rei da Babilônia, Nabucodonosor, depois ele anda com Belsazar, se eu não me engano, e depois o rei Dário dos Medos, e ele vai passando por estes homens, e ele continua sendo um homem importante, um homem que é honrado, um homem que é abençoado. E semana passada nós falamos que um dos motivos para que acontecesse isso na vida dele é porque ele resolvia problemas. Ele buscava, ao invés de fugir de problemas, ele resolvia problemas. Então o rei Nabucodonosor teve um problema. Ele precisava que um sonho fosse revelado. E Daniel buscou esse mistério no Senhor e solucionou esse problema, e por isso ele saiu daquele que era apenas um servo do rei para alguém que era honrado pelo rei. E Daniel é aquele camarada que a gente olharia para ele e diria que ele é aquele homem de sorte. Aquele homem que parece que tudo que ele faz dá certo. Porque tem dois tipos de gente. Tem gente que parece que tudo que faz dá errado. Até estava assistindo uma série na Netflix e uma das coisas que eu estava comentando sobre essa série, eu falei assim, gente, vocês perceberam que tudo para esse casal da série é muito difícil? Tudo vem com muito esforço, é com muita luta, é com muita... tem que fazer muitas tramas para conquistar as coisas. E tem gente que é assim. Eu não sei se você já sentiu isso na sua própria vida. Parece que nada flui de forma simples, é tudo muito trabalhoso, com muito esforço. E a gente tende a romantizar isso, né? E dizer que não, é porque a gente é brasileiro e a gente não desiste nunca. E que é porque a gente é trabalhador mesmo, é porque a gente está aqui e é esforçado. Mas tem vezes que a gente fala assim, por que para o outro parece que é tão fácil conseguir algumas coisas e para a gente é tão difícil? Por isso que o Thales Roberto criou uma música, que é uma das músicas que mais fez sucesso dele, que diz, por que tem que ser tão difícil só para mim? Parece que às vezes é difícil só para mim. Você já teve essa sensação? Aí você chora no seu quarto dizendo, por que Deus? Parece que é tão fácil para o outro e tão difícil para mim. E as pessoas olhavam mais ou menos assim para Daniel. Por que parece que para Daniel tudo acontece meio muito fácil? É um homem exilado da Babilônia, que vem exilado de Israel e vai parar na Babilônia e deveria ser um escravo, mas ele é honrado. É um homem que, quando se menos espera, ele começa a receber honras e bênçãos do rei. É um homem que Deus parece que gosta muito dele. É um homem que o rei parece que vai muito com a cara dele e ouve a Daniel. É um homem que a gente tenta sacanear ele e ele faz do limão uma limonada. É aquele homem que você fala assim, mas o que ele tem que eu não tenho? Que ele tem, que ele é abençoado em tudo que ele faz, e eu tento fazer a mesma coisa e eu não consigo metade dos resultados que Daniel tem. Daniel é aquele camarada que ele, sim,
vai despertar inveja. Porque eu não sei se você deve ser mais crente do que eu, mas eu confesso que eu já senti aquela inveja santa. Assim, santa, irmão, não é pecado. É aquela inveja santa de você olhar para alguém e falar assim, mas meu Deus, tudo que ele toca parece que vira ouro. Tudo funciona. Tudo dá certo. E eu estou aqui e nada dá certo. Mas essa inveja é só eu que pequei. Você nunca olhou para alguém e pensou isso. Mas uma primeira coisa que eu quero te dizer é, quando você está tendo uma vida abençoada, seja em qualquer área, é claro que você vai despertar inveja nas pessoas. Porque tem gente que gostaria de ter aquilo que você carrega. Tem gente que gostaria de ter a família que você tem. Ah, mas eu não tenho família. Então tem gente que gostaria de ter a felicidade que você tem. Tem gente que gostaria de ter a carreira que você tem, o dinheiro que você tem. Ou tem gente que gostaria de ter a paz que você tem. Tem gente que gostaria de ter o ministério, a unção que você tem. Tem gente que olha para você e só por você ser feliz, você desperta inveja nessa pessoa porque ela não é feliz. Então, ter uma vida abençoada significa, sim, que algumas pessoas vão se incomodar com você. Felicidade incomoda. Paz em um mundo cheio de tribulação incomoda. Gente, quando você vai feliz para o seu trabalho, isso incomoda. Eu lembro que eu trabalhava em uma empresa e tinha um camarada lá entre todos que gostava de trabalhar na empresa. Ele incomodava todos os outros que não gostavam. Aliás, ele gostava de trabalhar, ele gostava de ganhar dinheiro. Aí ele incomodava quem era braço curto. E tentavam derrubar ele de qualquer jeito. Só que ele não era derrubado de jeito nenhum, porque tinha uma pessoa que gostava dele. O chefe. Pode tentar derrubar, amigão. Vocês podem tentar aqui o dia inteiro. Eu protejo esse daqui porque eu gosto dele. Eu já tenho uma palavra para você. Ah, irmão, você não tem que ser amigo dos homens, você tem que ser amigo de Deus. Porque se Deus guarda você, não há quem possa te derrubar. Então, Daniel passa por Nabucodonosor. Depois vem o rei Belsazar. Mas o reino é tomado por Dário. E lá no capítulo 6 de Daniel, nós temos uma história que você conhece desde que quando você era da barriga da sua mãe. E antes disso ainda. Que é Daniel na cova dos leões. E diz assim, Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores, olha lá. Daniel só estava fazendo o trabalho bem feito. E Daniel tinha um problema, tudo que ele fazia bem feito. Ô camarada, é para revelar sonho, revela sonho. É para governar, governa. É para supervisionar, é o melhor. Não é para ter inveja desse camarada? Eu teria. Eu acho que eu estaria aqui entre os que queria acabar com ele. Estou falando sinceridade, irmão. Se você é aquele que estava orando por ele, glória a Deus. Os sátrapas tinham que prestar contas a ele para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso,
Os supervisores e os sátrapas procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordam em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa. E aqui a gente coloca entre aspas, foi para casa, ignorou completamente o decreto. Foi para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. O que costumava fazer, anota isso. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Então Daniel, ele começa a se destacar, e o rei diz assim: bom, já que ele está se destacando, eu vou fazer uma coisa,
Eu vou colocá-lo para governar todo o império. Um exilado, alguém que não era ninguém, alguém que não tinha o pedigree real, não tinha as marcas de um governante, é aquele que é honrado para ser governador de um império. Isso gerou inveja em algumas pessoas. Isso gerou confronto no coração de algumas pessoas que acreditavam, possivelmente, que esse lugar deveriam ser delas. Porque inveja acontece quando alguém acha que o seu lugar deveria ser dele. A inveja é despertada quando alguém acha que você tomou o lugar da bênção que era dele. O que você está fazendo aí no lugar que deveria ser meu? E quando alguém pensa assim, eu deveria ter o que ele tem, eu deveria ser o que ele é, eu deveria carregar o que ele carrega, isso desperta inveja. E a inveja é destruidora. Só que Daniel, ele tinha essa coisa de que muita gente gostava dele. E gente importante gostava dele. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você trabalha tanto para algumas pessoas gostarem de você, mas você erra em quem deve gostar de você. Tem gente que pode te proteger, tem gente que não pode. Tem gente que pode dar um decreto real sobre a sua vida, e tem gente que não pode. Daniel era aquele que, olha, os sátrapas não gostam de mim, os governadores não gostam de mim, mas eu tenho o favor do rei. Eu tenho o favor de quem gosta de mim, de quem me protege. É por isso que nós somos crentes. O crente é aquele que sabe que mesmo que o governo não goste de mim, mesmo que os meus amigos não gostem de mim, mesmo que a minha família não goste de mim, mesmo que o meu chefe e os meus colegas de trabalho não gostem de mim, eu tenho alguém que me guarda e me protege sem dormir a todo momento, e esse é o meu Deus. Mas, apesar do rei gostar de Daniel, esses homens armaram um plano, que era um plano contra Daniel, mas também era um plano contra o rei. Porque eles sabiam que não dava para tentar acabar com a vida de Daniel, tendo o rei gostando dele, tendo a proteção do rei. Então, eles armam um plano para que o rei fosse enganado, e eles tocam numa coisa muito importante para um rei, que é o ego. Diga que ninguém pode ser adorado, a não ser você, rei. Diga que você é o rei dos reis. Diga que você é o camarada, que você é o cara. E os reis adoraram, o rei Dário adorou ouvir isso. E na hora topou, falou assim, é isso aí, eu gostei desses camaradas aqui que estão falando que eu sou o único que deve ser adorado nesse lugar. Cuidado com o ego, às vezes o ego destrói a sua vida. E esse rei então traz esse decreto, é enganado por esses homens, e agora o decreto está feito, temos que adorar somente o rei por 30 dias. E Daniel é um homem que é muito engraçado, porque ele simplesmente ignora o decreto do rei. Ele simplesmente, eu imagino que ele acordou, aí viu o decreto, falou assim, é para adorar o rei, legal, deixa eu ir lá fazer o que eu faço todo dia, que é orar para o meu Deus. E ele vai para o quarto e, como ele fazia de costume, ele ora 3 vezes. Era o motivo que estavam precisando para pegar Daniel. Então Daniel é pego, é levado para a cova dos leões. E aqui eu acho uma coisa engraçada demais. Porque Daniel está na cova dos leões. Esse povo que estava lutando contra Daniel, tentando acabar com Daniel, conseguiu
levar Daniel até a cova. Enganou o rei, enganou quem gostava de Daniel, enganou todo mundo, e levou então Daniel agora para o que seria o fim da vida dele. Porque eu posso mandar ou enganar um rei, mas eu não posso mandar num leão. Eu não posso acabar com a fome de um leão. Eu não posso dizer para um animal irracional, olha, não coma. Se ele quiser comer, meu amigo, ele vai comer. Se eu não consigo mandar no meu cachorro, que tem esse tamanho, e ele basicamente só faz o que quer, na hora que quer, quando quer, porque quer, imagina um leão. Mas aí a Bíblia conta a história de que no outro dia vão buscar por Daniel e Daniel está vivão. Daniel está tranquilão. Daniel fala, o anjo do Senhor veio aqui e fechou a boca desses leões. Sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando que quem olhou para Daniel disse assim, eu não acredito. Até o leão foi com a cara de Daniel. Até o leão olhou para Daniel e falou assim, tu é boa gente, eu não vou comer você não. Eu estou tranquilo. Aliás, se você quiser, você me liga, tá? Você me liga que eu posso ser aí o seu leão de estimação. Eu posso ser aquele que te ajuda depois. Eu posso morar na tua casa que eu gostei de ti, tu é boa gente. E eu não vou, então hoje tá tranquilo, eu não vou devorar você. Eu fico pensando que essas pessoas imaginaram assim, mas o que esse camarada tem que até o leão gosta dele? Que até alguém que a gente não pode controlar, até algo que a gente não pode fazer, até o leão, porque o rei já gosta, o rei Nabucodonosor gostava, Belsazar gostava, as pessoas vão com a cara desse cara, todo mundo fala que ele deve ser o governador, e a gente coloca ele para os leões, e até o leão vai com a cara dele. Isso daqui é motivo de você ter muita raiva de Daniel. E falar assim, meu Deus, que eu tento pegar ele, mas tudo que eu tento pegar ele transforma limão em limonada. Eu acho que eu vou acabar com ele e ele sai melhor do que quando ele chegou. Irmão, quero declarar sobre a sua vida que toda arma forjada contra ti, além de não prosperar, você vai entrar de um jeito e você vai sair melhor ainda. E aí eu quero te dar a resposta disso. Por que Daniel consegue ser esse cara? Aonde parece que tudo dá certo na vida dele, e eu tenho 15 minutos para falar isso. Uma palavra chamada graça. E essa graça não é a graça do favor imerecido de Deus que te traz salvação. É a graça lá de Zacarias, capítulo 5, que diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. É a graça que em Atos, capítulo 3, quando está falando sobre a igreja primitiva, a Bíblia nos narra de que aquela igreja caiu na simpatia do povo, na graça do povo, e por isso Deus acrescentava aqueles que criam, porque o povo olhava para aqueles cristãos, olhava para aquela igreja primitiva e falava assim, gostei, por quê? Não sei dizer muito bem, não são bonitos, não são inteligentes, não são ricos, parece, na verdade, um bando de doido que decidiu largar tudo para seguir esse tal de Jesus. Mas tem uma coisa que eu não sei, quando eu olho, parece que eu gosto. Cai na simpatia, na graça. E sabe, irmão, uma vida abençoada
Para que você viva uma vida abençoada, é necessário graça de Deus. Essa graça que muitas vezes a Bíblia vai narrar, ou ela vai usar a simbologia como essa graça, como sendo um óleo, ou como sendo um azeite, o Espírito Santo derramado sobre você. Às vezes a gente não busca o Espírito Santo, sabe por quê? Porque a gente acha que o Espírito Santo é para falar só em línguas estranhas, só. Tem gente que não valoriza isso, eu valorizo, mas tem gente que acha que, para que eu quero ter dons espirituais? Para que eu quero falar em línguas estranhas? Para que eu quero ter revelação? Para que eu quero ter palavra de conhecimento? Para que eu quero ter o dom da fé? Para que eu quero ter esses dons? Ok, irmão, eu respeito você apesar de não concordar, mas uma coisa eu te digo, o Espírito Santo não é apenas sobre dons espirituais, o Espírito Santo é sobre um óleo que é derramado sobre você, um azeite que é derramado sobre você, essa graça que é uma simpatia que você passa a ter sobre você. Engraçado e sem graça. Gente engraçada é gente que a gente olha para ela e fala, mas gostei dessa pessoa. Simpatia para com essa pessoa, favor para com essa pessoa. E gente sem graça é gente que a gente não quer nem de graça. Fala, não, deixa longe, tá bom lá, é chato, eu não gostei, deixa lá. Esse óleo, irmão, é aquela lubrificação que muitas vezes falta nas nossas vidas para que a gente seja abençoado. É aquele óleo, é aquele azeite que deixa as coisas mais fáceis. Porque quando o Espírito Santo diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, o contexto é, vocês estão colocando muita força e estão confiando em vocês. Vocês estão fazendo coisas, o apóstolo Paulo depois vai falar o seguinte, por que vocês começaram pela ação do Espírito, por que vocês começaram pela ação da graça, mas abandonaram a graça para começar a fazer através da sua força e da sua capacidade? E o que o Espírito Santo está falando hoje para nós é, voltemos a buscar a graça aquela que facilita as coisas, porque não é por força, não é por violência, não é pela capacidade, não é pela inteligência, não é pela estratégia, não é pelo conhecimento, não é porque você é bonito, porque você é feio, porque você é incrível, nem porque você é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Tudo isso é você confiando em carros e cavalos, tudo isso é você confiando na sua força, tudo isso é você confiando em si mesmo, orgulhoso de si mesmo. Mas Daniel não era assim. Daniel era um homem que ele orava 3 vezes ao dia, continuamente, como um hábito. Eu imagino que nessas orações ele dizia, eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua presença. Eu preciso que o Senhor vá à frente de mim. Que antes que eu chegue, o Senhor chegue com a tua presença, com a tua graça, com o teu favor. Eu preciso que antes que o meu conhecimento chegue, o Senhor chegue. Que antes que as minhas palavras cheguem, o Senhor chegue. Que antes que as minhas técnicas de persuasão e de governo e inteligência chegue, o Senhor chegue me dando sabedoria, conhecimento e o favor que só tu podes me dar. Sabe por que está difícil, irmão? Porque você está sem graça.
É duro ouvir isso, né? Sabe por que que tá por força? Sabe por que que tá por violência? Sabe por que que não traz resultado? Trabalha muito e recebe pouco? Porque se esforça muito e o resultado é pouco? Por que que você fica pensando em como, e depois em mais como, e de novo como? Em estratégias, e depois você olha para o outro e fala assim, mas ele não fez nada, e passou na frente. Porque tem gente que pensa em estratégia, tem gente que está pensando em como fazer, tem gente que está achando que vai ser pela faculdade que tem gente que está achando que é pelo painel de LED que vai ter, tem gente que está achando que não vai dar certo e fica buscando essas coisas, e são essas coisas que trazem peso e dificuldade, e você empilha um monte de coisa na tua vida para ser feliz, ou para as coisas fluírem, e nada flui. Mas tem aquele outro que não buscou harmonização facial, não buscou ficar bonitão, não buscou nem talvez inteligência humana, não buscou nada, mas ele buscou graça. Ele buscou, Senhor, que o teu azeite esteja sobre mim, que eu esteja lubrificado, que ao falar não seja ferro com ferro, mas que tenha o teu óleo facilitando, deslizando e fazendo que o teu favor facilite as coisas. Eu brinco você sabe, eu trabalho com mulheres, e às vezes eu brinco com elas e falo sério ao mesmo tempo. Eu falo, o problema é que às vezes vocês estão procurando muita coisa, dificultando muito o processo, quando às vezes você só precisava buscar que tenha simpatia sobre mim, que um coração se derrame sobre mim. Isso aconteceu com Ruth. Simpatia. Isso aconteceu com Esther. Não é a minha eloquência, eu vou falar com o rei, e não é a minha eloquência. Quando ela entrou, ela poderia ser condenada à morte, mas ela entra, mas tem uma coisa que entra antes: a graça de Deus. A graça que diz, Esther, pode entrar. Se aproxima e eu ouvirei o seu pedido. Simpatia, irmão, significa uma tendência a eu gostar de algo ou alguém. Eu já estou simpático, eu estou predisposto a te ouvir. E Deus, a Bíblia deixa claro que Deus é esse Deus que Ele, quando nós temos a graça, Ele deixa as coisas simpáticas a nós. Tendência das pessoas te abençoarem, tendência das pessoas aceitarem a tua palavra, tendência as pessoas te respeitarem, tendência ao céu ouvir o seu clamor, porque existe graça. Agora, sem graça é pesado. Sem graça é cansativo. Sem graça é confiar em você e no que você pode fazer. É forçar a barra para conseguir as coisas. E o Espírito Santo me fala nessa noite que existem pessoas que se sentem assim, forçando a barra para conseguir tudo.
forçando a barra para a família ser feliz, forçando a barra para ganhar dinheiro, forçando a barra até com Deus, para ver se recebe uma bênção, sabe? E a gente experimenta isso na Bíblia. Você tem Jacó que luta e força a barra, mas eu tenho uma coisa para te falar. Nós estamos na dispensação da graça, não é sobre mais forçar a barra, não é sobre força nem violência, é sobre o Espírito Santo de Deus. O caminho para você receber o favor de Deus não é tentar buscar as bênçãos através da sua vida e da sua sabedoria, mas é buscar as bênçãos 3 vezes no quarto em oração, dizendo: Pai, eu quero a tua graça. A tua graça me basta, porque com ela tudo vai dar certo. Com ela tudo vai fluir. Com ela a tua bondade vai me seguir. Ela vai por detrás e por diante. A Bíblia diz que nós erramos, não recebemos, porque pedimos mal. Pedimos o milagre, pedimos a bênção, pedimos a transformação, pedimos as estratégias, as técnicas, pedimos para que o outro mude. A gente vai pedindo um monte de coisa, quando a gente deveria estar pedindo: Senhor, derrama sobre mim a sua graça. Eu quero mais graça. Eu quero mais graça. O que eu preciso é da sua graça sobre mim. Com a sua graça sobre mim, quando eu precisar ir para a cova dos leões, os leões ficarão quietinhos. Com a sua graça eu vou colocar o pé sobre o mar e o mar vai se abrir. Sobre a sua graça eu vou andar sobre o mar. Sobre a sua graça, aquilo que era contra mim se tornará ao meu favor. Sobre a sua graça, aqueles que não gostavam vão passar a gostar, aqueles que não ouviam vão passar a ouvir. Sobre a sua graça, aquilo que era maldição vai se transformar em bênção, porque não é sobre mim, é sobre a graça. E eu quero terminar essa palavra dizendo 2 coisas. A primeira é que nós vivemos em um mundo que às vezes é vergonhoso falar que dependemos da graça. E aí eu lembro que uma vez eu fui para uma entrevista de emprego. Eu já estou igual ao meu pai, eu sei que eu já contei isso. Eu fui para uma entrevista de emprego, de um estágio. E aí eu fui lá, tal. Fiquei mandando meu currículo, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Tentei chegar com um carro assim, para impactar na porta da empresa. Falei assim, esse aí já tá bom, então ele deve ser bom. E tentei fazer. E aí eu percebi que algumas coisas eram erradas na entrevista. Tinha que ter espanhol fluente. E eu deixei a minha redação em espanhol vazia. Só escrevi assim: no hablo espanhol. A de inglês eu fiz e muito mal feita. E aí depois um dia eu recebi a ligação da menina da RH falando assim: você foi selecionado, você começa na segunda-feira. E eu falei: nossa, eu sou muito bom, quer ver? Olha isso.
não tenho espanhol, mas eles se impressionaram tanto com as minhas outras inteligências, habilidades e técnicas. Acho que foi minha roupa. Quando ele viu minha roupa, Zara Man ali, falou assim, nossa, incrível. Aí passou um tempo que eu estava trabalhando, eu perguntei, por que você me contratou? Aí ele falou, eu fui com a tua cara. Falei, mas não foi porque eu era bom? Ele, não, que eu gostei de você. Eu olhei para você e falei assim, legal. E sabe, irmão, isso às vezes a gente não quer que aconteça com a gente, porque a gente quer ser reconhecido pelos nossos esforços, pelas nossas habilidades, pelos nossos dons. Mas é muito melhor ser reconhecido quando alguém fala assim, eu não sei o que eu vi em você, mas eu vi alguma coisa. Porque quando isso acontece, é porque ele viu a graça de Deus sobre a sua vida. Foi resposta de Deus. Por isso, que você seja uma pessoa que, quando alguém olhe para você, não te escolha pelas suas habilidades, teus dons e suas técnicas, mas que ela possa dizer para você, e você se alegrar com isso, você não tem nada de bom, nada que eu gostei, mas tem alguma coisa que você é feio, mas até que você virou um feio bonitinho assim, que eu gostei, por isso eu te escolhi. E ao invés de ficar triste, você fica feliz, porque você fala, Senhor, se não fora o Senhor, é a tua graça. E antes de eu te falar a segunda coisa, eu queria que você ficasse de pé. A segunda coisa é Davi. Quando Davi vai matar o gigante, Davi naquela hora em que ele vai matar o gigante, você conhece a história, a primeira coisa que ele faz é tentar colocar a armadura. Ele tenta ser um homem que vai chegar com as suas estratégias, como um guerreiro, um homem poderoso. Só que aí ele percebe e fala assim, não, isso daqui não vai dar certo. E quer saber? Já tem um exército todo aqui treinado, que não consegue vencer esse gigante. Então não é sobre a capacidade, não é sobre o treinamento, não é sobre a armadura, não é sobre nada. E aí ele vai lá no riacho, pega as 3 pedrinhas, afunda dele, e ele joga no gigante. E o gigante cai. Mas aqui eu tenho uma outra lição para você, que também não é sobre a pedrinha. Não foi a lança e o treinamento que derrubou o gigante, mas também não foi a pedrinha que derrubou o gigante. Porque às vezes a gente se orgulha da nossa humildade. Eu não tenho nada. Eu não sou ninguém, eu só tenho uma pedrinha. Olha como eu derrubo as coisas com a pedrinha. E a humildade vira arrogância e você fica, olha como eu não preciso de nada. Eu só preciso da minha pedrinha. E o Espírito Santo está falando aqui, porque tem gente que se orgulha de falar que não tem nada, de que não precisa de nada, e que um dia aconteceu só com a pedrinha. Só que deixa eu te falar uma coisa, não é a estratégia de guerra que derrubou o gigante, e também não foi a pedrinha que derrubou o gigante. O que derrubou o gigante foi o Espírito Santo soprando sobre o gigante, falando, eu decidi que você vai cair agora. Sabe por que Deus faz isso, Otávio? Para que a gente nunca confie em estratégias. Deus quebra todas as estratégias. E diz, você achou que ia ser de um jeito, agora é de outro.
Só que você está achando que agora é do outro, e aí Deus fala, não, voltou para o outro. É da direita, é para a esquerda, é para frente, é para trás. Para quê? Por que que Deus faz isso? Para que você nunca saia diante da presença dEle dizendo, é sobre a sua palavra. É sobre a sua graça. Não adianta ter pedra, não adianta ter inteligência, não adianta ter sabedoria, não adianta ter treinamento, não adianta ter igreja no melhor lugar da cidade. E não adianta ter igreja em cima de uma sobreloja. O que adianta é em qualquer circunstância, Senhor, eu nada sou. E se não for a tua graça, o teu favor e o teu amor indo adiante de mim, não vai dar certo. Vai ser pesado. Vai ser custoso. E eu preciso que seja leve. E eu quero orar por você. E com você. Para que você hoje receba uma porção de graça. Que você peça ao Senhor essa porção de graça. Que você peça ao Senhor e a sua oração mude hoje. E diga assim, Senhor, eu quero o teu azeite. Eu quero o teu óleo. Eu quero desafiar você a parar de pedir coisas ao Senhor. Eu te faço esse desafio no nome de Jesus. Que você pare de pedir coisas ao Senhor, estratégias, milagres, curas, bênçãos. E você faça, por 30 dias, apenas uma oração. Senhor, derrama a tua graça e o teu Espírito sobre mim. E você vai ver que coisas grandiosas vão acontecer. Aleluia. Você está pedindo errado, irmão. Você está achando que é na estratégia, que é no currículo, que é na sua inteligência, que é... Ou você está achando que não acontece ainda algumas coisas, porque não está nas condições favoráveis. Ah, se eu tivesse! Ah, se fosse em outro lugar! Ah, se fosse em outro país! Ah, se eu tivesse um currículo! Ah, se! Não, não é assim nada! É... Ah, se eu tivesse a graça do Senhor sobre mim! Aconteceria. Mas há quanto tempo você não busca graça? Senhor, nós estamos aqui como igreja. E eu oro para que hoje seja derramada uma porção do teu Espírito. Que seja derramado um azeite sobre essa igreja. Que seja derramado um azeite sobre esse altar. Que seja derramado um azeite sobre cada pessoa, cada filho teu que está aqui hoje. Um azeite, uma unção nova, uma graça. Que por onde ele passar, ele vai perceber que as coisas agora estão mais fáceis. Porque o Espírito vai adiante. Porque a tua unção vai adiante. A tua unção vai quebrando o jugo por onde ele passa. E é por isso que as coisas começam a fluir sobre a vida dele. Eu te peço, Pai, um renovo. Uma nova unção, que o teu azeite comece a ser derramado sobre essa igreja, que a sequidão acabe, que as estratégias humanas se findem, mas que dependamos da tua graça, que
salva da cova dos leões, da fornalha de fogo ardente, que nos livra da prisão, que faz a gente pegar em cobras venenosas e não acontecer mal algum. Essa graça que faz com que as pessoas nos ouçam e tenham simpatia por nós, porque carregamos a graça de Deus.